Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Bom dia, professor Otávio Pontes. Parece que temos novidades sobre o tratamento da pressão arterial em pacientes com AVC agudo. É isso mesmo? Bom dia, Isabel. Nós temos novidades sim, Isabel. O manejo da pressão arterial em pacientes com suspeita de AVC é bastante desafiador, né? Sobretudo dentro da ambulância, quando o paciente ainda não fez uma tomografia de crânio e a gente não sabe se o AVC é isquêmico ou hemorrágico, né? Nessa semana foram publicados na revista New England Journal of Medicine os resultados do estudo INTERACT-4, que foi um estudo realizado na China, em que pacientes com suspeita de AVC agudo, com déficit motor e com a pressão arterial elevada acima de 150 milímetros de mercúrio, avaliados ainda dentro da ambulância nas primeiras 2 horas do início dos sintomas, foram randomizados para um tratamento mais agressivo da pressão, com um alvo de pressão sistólica entre 30 e 140 milímetros de mercúrio, versus um tratamento mais compassivo, mais moderado da pressão, deixando a pressão elevada, né? O desfecho desses pacientes foi a avaliação clínica e funcional desses pacientes após 90 dias de forma cega, né? E nesse contexto é importante salientar que ainda não é possível, de forma rotineira, a gente saber se o paciente tem um AVC isquêmico ou hemorrágico antes de realizar uma tomografia de crânio. E esse exame ele só é disponível nos hospitais, né? Já existem ambulâncias com tomógrafo dentro, né? Isso já está disponível em algumas cidades dos Estados Unidos e na Europa, mas não é a nossa realidade aqui no SUS. Professor, então quais foram as conclusões deste estudo? Então, o estudo envolveu 2.404 pacientes na China, né? Que foram divididos nesses 2 grupos. 1.200 pacientes receberam o controle mais agressivo da pressão e cerca de 1.200 receberam aí os cuidados habituais, né? E o estudo mostrou que não houve diferença significativa no resultado funcional entre os 2 grupos. Entretanto, entre os pacientes que depois fizeram uma tomografia e tinham um AVC hemorrágico, o controle agressivo da pressão melhorou os resultados funcionais dos pacientes, né? Já entre os pacientes com AVC isquêmico, o controle agressivo da pressão acabou levando a um pior desfecho clínico desses pacientes, né? Então, claramente, parece haver um efeito deletério para baixar a pressão agressivamente em pacientes com AVC isquêmico e um efeito benéfico para controlar mais agressivamente essa pressão em pacientes com AVC hemorrágico. Isso reforça a necessidade de que a gente desenvolva, né, devices, estratégias, instrumentos e equipamentos para poder diagnosticar um subtipo de AVC, se ele é isquêmico hemorrágico, o mais rápido possível, ainda de preferência no ambiente pré-hospitalar, né? Então, quem sabe, daqui a algum tempo, a gente tenha ambulâncias com tomógrafo, ou então alguns dispositivos ou devices que possam ser utilizados para fazer essa distinção entre os subtipos de AVC, otimizando assim o tratamento desses pacientes antes de chegar no hospital. Eu, Isabel Leão, conversei com o professor Otávio Pontes para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto.